Agora a gente vai estar entrando, né, na questão da tradição de Baipendi, né, que é o quadro vivo. Aí eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui para o Manuel estar respondendo, né? Tá? O Quadro Vivo. O Quadro Vivo nasceu na escola Monte Serra. Foi o que o Frei Pascoal usou para poder trabalhar com os alunos. Só, Como o quadro vivo entrou na sua vida, família, convite, promessa? bom, primeiro vou fazer uma pausazinha para mostrar o Quadro Vivo. O Quadro Vivo nasceu na escola Monte Serra. Foi o que o Frei Pascoal usou para poder trabalhar com os alunos. Só que aí foi feito, depois parou. Em 1975, Toninho Pena e Álvaro Pena, Alvoar e Pedro, eles encontraram o texto do Quadro Vivo. Procuraram os amigos lá, o João Raimundo, o Billy o Foguete e o João da Dona Consuelo e reativaram o Quadro Vivo. Então o Quadro Vivo começou a ser apresentado a partir de 1975. Logo, Toninho, Álvaro e Pedro, eles faleceram no final do ano num acidente de carro e nós resolvemos não deixar morrer. Eu entrei em 76, tá? E o ano passado nós completamos 50 anos de Quadro Vivo, aonde restou dois, que era o Antônio Dirceu Moreira, mais conhecido como Billy Liu, e o Foguete. De 75 restaram esses dois. E agora esse ano, 2026, eu fiz 50 anos, que eu entrei em 1976, então completei 50 anos de trabalho. E o que acontece? Envolve minha família inteira. Figurino eu procuro na internet e eu sempre tenho um apoio na confecção de figurino de uma grande parceira, que é a Gorete, da casa Lúcio Pena. Eu com ela a gente sempre discute qual é o modelo que a gente vai fazer. E por outro lado tem também os participantes que sempre me ajudaram. Lá tem o Reginaldo, tem o Jesus, tem o Chiquinho, tem a Lazinha e vários outros, tá? Que sempre tá junto comigo. Então, pessoal, é isso, né? A gente finalizou. Eu fiz algumas perguntas aqui pro Manuel, professor, né? E agora a gente vai estar entrando, né, na questão da tradição de Baipendi, né? Que é o quadro vivo. Aí eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui pro Manuel estar respondendo, né? Como o quadro vivo entrou na sua vida, família, convite, promessa? Bom, primeiro vou fazer uma pausazinha para mostrar o Quadro Vivo. O Quadro Vivo nasceu na escola Monte Serra. Foi o que o Frei Pascoal usou para poder trabalhar com os alunos. Só que aí foi feito, depois parou. Em 1975, Toninho Pena e Álvaro Pena, Alvoar e Pedro, eles encontraram o texto do Quadro Vivo. Procuraram os amigos lá, o João Raimundo, o Billy o Foguete e o João da Dona Consuelo e reativaram o Quadro Vivo.
Então o quadro vivo começou a ser apresentado a partir de 1975. Logo, o Toninho, o Alvo e o Pedro, eles faleceram no final do ano num acidente de carro e nós resolvemos não deixar morrer. Eu entrei em 76, tá? E o ano passado nós completamos 50 anos de quadro vivo, aonde restou dois, que era o Antônio Dirceu Moreira, mais conhecido como Billy Liu, e o Foguete. Desse de 75 restaram esses dois. E agora esse ano, 2026, eu fiz 50 anos, que eu entrei em 1976, então completei 50 anos de trabalho. E o que acontece? Envolve minha família inteira. Figurino eu procuro na internet e eu sempre tive um apoio na confecção de figurino de uma grande parceira, que é a Gorete, da casa Lúcio Pena. Eu com ela a gente sempre discute qual é o modelo que a gente vai fazer. E por outro lado tem também os participantes que sempre me ajudaram. Lá tem o Reginaldo, tem o Jesus, tem o Chiquinho, tem a Lazinha e vários outros, né, que sempre tá junto comigo. E a primeira vez que atuou, qual foi o papel e o sentimento? A primeira vez que eu atuei como agitador. Aquele é um sentimento, a gente incorpora muito, né? Hoje a gente fala agitador, mas não é. A gente, pessoas do povo, aonde nós gritamos para crucificar Jesus. Então, é uma emoção muito grande. Gente, só quem participa sabe falar o que é. O pessoal incorpora, nós somos todos amadores, né? E a única que é realmente profissional é a Juliana, que faz o papel de tentação. Ela é profissional, ela tem carteira de artista. O resto todos são amadores, mas nós consideramos artistas da cidade. No caso, né, você mencionou que há mais de 50 anos cenando, né? O que faz essa tradição não morrer em Baipendi? É a garra das pessoas que administram esse quadro. Nós tínhamos o Delfonso, tá? Depois tínhamos a tia Lilia, tá? Depois o Ney, o Jonas, e a partir do Jonas eu assumi. Então hoje quem comanda o quadro vivo, na direção do quadro vivo, sou eu, tá? E é prazeroso demais. E o bom é que eu tenho encontrado muito as pessoas na prefeitura que nos apoia demais. Nós tínhamos o Clebinho, que foi na setor de cultura, a Dalva, hoje nós temos a Ana Cristina, que é uma parceira, são todos parceiros muito bons, os prefeitos, o Cláudio Rolo, o Douglas, o Marcelo, o Idinho, todos sempre, o Zé Ferreira, todos sempre deram apoio para o quadro vivo. No caso, você mencionou o nome do José Alfonso, né? No caso, ele era um dos cabeças na época? Alfonso? Isso. Professor José Alfonso todo mundo conhece. Ele foi um dos cabeças também, né? Ele, através do grupo de jovem, o quadro vivo foi sobrevivendo. E hoje sobrevive até hoje. Esse ano, por incrível que pareça, nós tivemos que fazer uma lista do pessoal que participa do quadro vivo. E faltou vários, mas a maioria deu 67. Nós já chegamos a ter quase 200 participantes. Tá? Aí depois foi pulverizando muito, infelizmente. Hoje nós temos várias congregações religiosas aqui em Baipendi e as pessoas acham que
faz parte do quadro vivo. Aí quando muda de uma congregação religiosa, não pode participar mais. Ao contrário, deveria participar. Porque o que a gente está falando, o que a gente está pregando ali, é simplesmente o que aconteceu há 2000 anos atrás. É a vida e a paixão e morte de Cristo. Né? Dos seus 33 anos, o período dos seus 30 aos 33 anos que aconteceu, as passagens. E a semana que aconteceu, né? Que ele fez o lava-pés, ele foi julgado, foi condenado e morto, e cruz. Onde são feitos os ensaios? Quanto tempo antes da Semana Santa? Olha, os ensaios são feitos em via pública, que a gente não é um teatro fechado, tá? É um teatro aberto. Então ocorre justamente nos pontos. Antigamente nós tínhamos vários pontos. Era Igreja do Rosário, Igreja da Boa Morte, Fórum e depois Capelinha. Agora nós mudamos, concentramos e hoje ele é apresentado na Igreja do Rosário e na Igreja da Boa Morte. Todas as cenas, tá, ocorrem nesses dois setores. E os ensaios ocorrem ali. Tá? Então, bem antes a gente já começa. Tá? E principalmente no período da quaresma, a gente intensifica esse trabalho, porque os ensaios só podem ocorrer com a presença de Jesus. E o nosso Jesus é o Jesus. Então, sem ele, a gente não consegue fazer ensaio. Então, a gente tem a cooperação dele, que ele marca as datas, os horários, e a gente faz a atuação. Quem faz os figurinos hoje e antigamente, como resolviam? Os figurinos são feitos na casa Pena. A Gorete faz, eu acho os figurinos, levo para ela. Já a roupa de soldado, a parte do colete, da saia, eu mesmo corto, tá? Que antigamente era feito pelo pessoal dos Gouveias. E a partir do momento que eles deixaram, alguém tinha que suprir. E eu aprendi, tá? Eu cheguei a montar os capacetes, depois para passar resina, e hoje a gente já faz o capacete de plástico, já usa o capacete de plástico. Mas a montagem do figurino é feita aqui em casa. E aí a gente leva para a Gorete desenvolver para a gente. Já faltou gente em cima da hora? Como vocês se viram? Olha, que lá em cima da hora não faltou. Só que teve um ano que infelizmente aconteceu um incidente, mas só viemos a descobrir bem depois que terminou o quadro e tudo. A ceia, em vez de ter os 12 apóstolos, teve 11. Como muitos, quem entende bem, que conta, viu que está faltando um. Mas passou batido. Mas já aconteceu. Entendeu? Antes de começar, né, o quadro vivo, tem oração, bênção ou ritual antes de entrar em cena? Olha, antes de começar o quadro vivo, é dado alguns avisos, porque é de diversificar dois grupos. Tem um grupo de soldados que fica numa localidade, tem um grupo dos outros que fica na Igreja do Rosário. Então, é feita alguns avisos, é feita oração, e aí é onde a gente incorpora e vai enfrentar. Nem se tiver um público, uma pessoa no público, a gente apresenta. Essa é a obrigação do quadro vivo. Isso que a gente está até hoje atuando. Que não interessa se tem um público de 10 mil, 20 mil,
ou de um, a gente está ali para apresentar. Qual a parte mais difícil? Decorar texto, aguentar o figurino, ficar horas em pé? Eu acho que não é difícil. Acho que para quem tem vontade, isso aí se torna fácil. E o figurino não é tão pesado assim, não. Tirando o figurino de Caifás, que é o mais pesado, o resto é tudo tranquilo. Agora, o problema é o Jesus com os ladrões ficarem na época do frio. Como já aconteceu, pegar frio intenso e pegar chuva. Porque o Cristo aqui, o nosso Cristo, não é amarrado. Ele é suspenso sem amarração. Ele segura no cravo. Se você olhar todas as fotos, você vai ver que não existe amarração para o Cristo. Esse ano, no caso, né, teve chuva, no caso, não teve o quadro vivo, né? Você já tinha ensaiado, preparado, né? A pergunta é a seguinte: já choveu no meio da apresentação? Pararam ou continuaram? Eu fiz essa pergunta porque esse ano choveu, não teve, né? Olha, já aconteceu. Já aconteceu de chover no meio da apresentação e a gente continuar. A gente continuar no barro. Agora, esse ano, infelizmente, estava todo mundo preparado. E o que é interessante desse ano, eu falo que nada acontece por um acaso. Nós estávamos nos preparando para dar início e chegou lá o prefeito, a secretária de Cultura, chegou o prefeito Marcelo, a secretária de Turismo e Cultura de Baibindi, a Ana Cristina, e o secretário de Cultura do Estado. E eles viram o esforço nosso. E nós estávamos preparados, com roupa trocada, para dar início à peça. Mas a chuva não deixou. Aí não teve jeito. Se ela viesse no meio da apresentação, seria uma coisa. A gente ia ficar pingando, mas ia continuar. Agora, só que ia ter que parar. Porque poderia queimar todos os equipamentos do pessoal, como já aconteceu. Já aconteceu. Alguma vez você passou mal ou viu algum colega passar mal na cena? Aconteceu isso alguma vez ou não? Olha, o ano passado, sim, aconteceu. O grande figurino, o grande participante, Antônio Dirceu, mais chamado como Billy Kill, ele não se sentiu bem no finalzinho, teve que correr para o hospital, mas não atrapalhou a cena nenhuma, nada, simplesmente ele saiu, não terminou, foi no Calvário, e ali a gente usava muita serragem, e acho que o pó ajudou um pouco a acontecer isso com ele, mas antes não acontecia nada, graças a Deus nunca teve esse problema de a gente ter que sair da cena para socorrer alguém. Tem cena que você se emociona toda vez que faz, mesmo depois de anos? Todas as cenas é emocionante. A gente que está lá participando é muito emocionante. Eu faço papel de João, então quer dizer, eu participo na ceia, participo no horto e participo na crucificação e na ressurreição. É emocionante demais. Mesmo a gente não sendo artista, ator de primeira linha, a gente faz o nosso papel bem feito, graças a Deus, incorpora. Quem que faz Pilatos hoje no quadro vivo? É o Carlinhos que faz o papel de Pilatos no quadro vivo. Nós temos o Dalton Herodes, o Carlinhos Pilatos,
Antigamente era o Bilili, o Caifás, hoje é o Xandinho, Caifás. O Jesus é o próprio Jesus. Tá? Tem os ladrões que é a Milka, tem um que sempre está trocando, depende muito do ano. Esse ano, acho que se não me engano, ia ser o Juninho, trabalha lá no Genésio. Tem o soldado, o centurião, nós temos o Chiquinho, nós temos o Reginaldo, que hoje é vice-presidente do Quadro Vivo, nós temos vários outros aí que sempre está na frente. Já esqueceu uma fala? Como disfarçou no dia? Olha, o problema não é fala, é porque é gravação. Tá? O gesto, a gente gesticula com a boca, mas a gente conhece o texto. Então, se alguém se perder ali, para quem tá longe não vai perceber muito, porque é uma gravação feita. Tá? Qual foi o papel mais pesado fisicamente que você já fez? Carregar cruz? Não, eu nunca carreguei cruz. Eu fui agitador, fui soldado e depois eu assumi o papel de João, de apóstolo. E não teve nenhuma pesada, não. O pesado é colocar esse quadro para ser apresentado na quinta-feira. Esse é o pesado. Porque as roupas são lavadas aqui em casa, as roupas são guardadas aqui em casa, então não é fácil. Eu demoro um bom período arrumando, porque todas as roupas que depois do teatro é lavada para ser guardada. Qual personagem bíblico você mais se identifica, por quê? Olha, eu não tenho esse privilégio de falar qual personagem bíblico. Eu acho que qualquer personagem que a gente incorpore ali, a gente vai se identificar. Porque se você não se identificar, você não consegue apresentar. Entendeu? Agora, eu tenho uma vantagem que eu gosto muito de pesquisar livros, filmes, reportagem bíblica, para tomar conhecimento, para ter certeza daquilo que vem acontecendo. Entendeu? E o que aconteceu, o que pode acontecer e melhorar para a gente no teatro. Já fez Judas, Pilatos, Pedro? Qual dá mais frio na barriga? Eu não fiz nenhum deles. Nenhum. Eu fiz Pedro, João, e fui soldado, comando, e fui agitador. Todos eles dá frio na barriga. Na hora de apresentar ao público, você tem que se concentrar. Você não pode ficar dando atenção pelo que o pessoal fala do lado. Você tem que estar concentrado ali, focado naquilo que você está fazendo. A cena da tentação, lava-pés ou ceia, qual mexe mais com você? Todas as cenas mexem comigo. Ainda mais eu como presidente. A tentação foi uma cena que foi criada agora há pouco tempo. Nós tínhamos o Sermão da Montanha, nós tiramos porque o Sermão da Montanha demorava demais, mais de 45 minutos. Então todas as cenas mexem comigo. É um trabalho muito árduo para montar, para ver cenário, para arrumar, e não é fácil. Só quem está lá dentro é que sabe. O público de Baipendi interage? Já teve gente que chorou, rezou junto, tomou nos autores, né? Tocou nos atores, né? Melhor dizendo. Já. Nós já tivemos o privilégio de ver pessoas
acharem ruim quando está batendo em Cristo, quando pede para crucificar. Então o povo interage. Não é só o público webindiano, todos que vêm de fora. Tem famílias que vêm de fora. Esse ano tinha muita gente fora para assistir. Tem várias pessoas que me ligaram querendo saber. Eu falei, infelizmente. Aí vieram, depois vieram me cobrar. Mas por que não pode fazer outro dia? Não dá. A estrutura é muito grande. Não tem como fazer outro dia. Você se lembra se algum turista já veio falar com você depois, dizendo que se converteu ou mudou de vida? Olha, isso aí eu nunca vieram, mas a gente tem pessoas de toda religião assistindo. Nós temos um pessoal aí que é evangélico, que todo ano está lá assistindo. Porque isso não é só do catolicismo. É uma coisa que aconteceu, gente. Toda religião, quando vai falar de Cristo, fala o que aconteceu. Que ele foi condenado. Que ele pregou nas sinagogas. Que ele teve 12 apóstolos. Que os apóstolos, na véspera do Corpus Christi, começou a falar em várias línguas para a multidão, todos, cada um de um país, conseguia entender. Então, quer dizer, é coisa que aconteceu, só que a gente tenta retratar. É igual o Mel Gibson. Os judeus ficaram bravos com o Mel Gibson pelo que ele fez com Jesus, que o Jesus ali ele apanhou. Ele foi retalhado no filme do Mel Gibson. Só que tem uma coisa, eu estudo o que a gente faz, mas falar, a pessoa se converteu. Eu acho que não é o caso de conversão. É você tirar ali daquilo que a gente está fazendo para si. Seja ele católico, evangélico, espírita, seja o que for. A gente está ali falando na vida de Cristo. Se o Senhor pudesse, se você, no caso, pudesse escrever uma única frase no quadro negro da vida, misturando os números e a fé, o que você carregou, o que estaria escrito hoje? Eu sou eu. E eu quero que a vida continue assim. Pessoal, então chegamos ao fim da entrevista, que hoje eu fiz com o professor Manuel, agradeço aí a cada um de vocês e deixa o like para estar fortalecendo o canal Gilmar e Fran. Deus abençoe a cada um de vocês.